pela Tua palavra, Deus. Palavra poderosa e preciosa aos nossos corações. Tua lei gloriosa, Senhor, que edifica o Teu povo, que dirige os nossos caminhos, ó Deus, em dias tão difíceis nos quais nós vivemos, de tanta rebeldia contra o Senhor, em que os povos maquinam aquilo que é mal contra a Tua lei, os Teus mandamentos, Senhor. Mas louvado seja o Teu nome, porque nessa tarde nós podemos ouvir a Tua palavra e ser confortados diante desse mundo, ser edificados pela palavra do Senhor, ser abençoados pela gloriosa repreensão que o Senhor traz aos nossos corações, a fim de vivermos não como cidadãos dessa Babel terrena, Senhor, mas como cidadãos da Jerusalém celeste. E nós pedimos ao Senhor que fale o nosso coração pela Tua palavra nessa tarde, que Teu povo aqui assentado, Deus, possa ouvir a Tua própria voz falando pela Tua palavra, e aos Teus pés, Senhor, nós possamos aprender de Ti e ser edificados. Senhor, nós pedimos isso humildemente, pedindo que o Senhor fale conosco, pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, na década de 70, o mundo estava voltado para um pensamento humanista em relação à vida nesse mundo. John Lennon, por exemplo, um poeta não cristão, escreveu uma música chamada Imagine, com a proposta de mostrar para o mundo aquilo que aquela geração cria. Interessante é que a sua esposa recebeu de um pastor batista um inário cristão, cujas músicas apontavam para o Senhor como a esperança da humanidade. E aquele homem olhou para aqueles hinos que eram cantados nas igrejas e ele disse: eu farei um hino diferente. Um hino humanista no qual nós colocaremos na própria humanidade a esperança deste mundo. E ele escreveu as seguintes palavras: imagine que não existe um paraíso. É fácil se você tentar. Nem o inferno sobre nós, acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não há países. Não é difícil. Nenhum motivo para matar ou morrer, nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será um só. Imagine que não existam posses. Eu me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Interessante, queridos, que essas palavras foram escritas na década de 70. Essa busca por uma irmandade de homens, de pessoas que se unem com um só propósito, acabando com as guerras, acabando com aquilo que as divide, como as religiões, por exemplo. E agora, sem nada para dividir essa irmandade de homens, eles viverão como um só. Você percebeu como isso da década de 70 não é tão novo assim? E como é muito semelhante com aquilo que acabamos de ler em Gênesis capítulo 11, quando uma irmandade de homens foi reunida, indo para o Oriente, a fim de construir e edificar uma cidade e uma torre, dada pelo Senhor o nome de Babel, mas com um propósito: reunir os homens em um só lugar, e não serem espalhados como era o propósito do Senhor, a fim de que nessa vida eles pudessem então rejeitar toda a ideia de um Deus que os governasse, e eles próprios, como homens, poderiam ser autossuficientes, vivendo para si próprios, numa vida de rebeldia contra o Criador. Interessante, meus irmãos, que esse texto continua mostrando como aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3 vai progredindo na história com algo sempre pior. Para nós entendermos essa passagem, nós precisamos olhar para a seção em que ela está. Capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, meus irmãos, é a primeira seção desse livro precioso, o livro das origens. E ele tem a proposta de mostrar as origens de todas as nações, os povos da terra, diferente do que acontece a partir do capítulo 12, quando o Senhor vai mostrar a Israel a origem do seu próprio povo. Mas nesses capítulos é bem curioso que, logo no capítulo 10, depois do dilúvio, o Senhor vai mostrar aqui, a partir de Moisés, registrando os filhos, dos três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. As nações que surgiram dessas três linhagens
70 nações que se espalhariam pela terra. Interessante que os teólogos que estudam esses textos sempre chamam isso de a tábua das nações. 70 povos, 70 nações, que depois de Babel iriam se difundir no mundo, se espalhar na terra, e assim continuar o plano da redenção do Senhor. Mas é interessante, meus irmãos, que mesmo depois do dilúvio, depois que algo tão terrível aconteceu, toda a humanidade devastada, menos Noé e a sua família, os homens continuaram com rebeldia contra o Senhor. É interessante que nós observamos esse texto e vemos filhos piedosos de Noé naquela arca. A semente maldita de Caim, da serpente, foi morta naquele dilúvio. Mas é curioso como não havia descendente de Caim ali. Mas aquela promessa de Gênesis 3,15, da semente da serpente, continuou viva, se esgueirando como aconteceu no jardim, dentro daquela arca, por meio de um filho chamado Cã. E se você observa a passagem, perceberá que os filhos de Noé são levados pelos filhos de Cã. Não sei quantos lembram daquilo que o Senhor havia falado por meio de Noé a Sem, de que dele viria a verdadeira promessa do filho da mulher que traria bênção para as nações. Mas o interessante é que tanto os filhos de Sem como os filhos de Jafé são levados pelos filhos de Cã à promessa maldita. Um desses filhos de Cã, chamado Nimrod ou Nimrod, esse homem, ele maquina coisas em seu coração. A palavra de Deus nos diz que ele construiu grandes cidades. O início foi Babel, que viria a ser a Babilônia, Nínive e outras nações que seriam nações que se levantariam contra o próprio povo de Deus na história. E parece que esse homem leva o coração do povo do Senhor a abraçar a sua ideologia, o seu pensamento. Eles se apartam do Senhor e eles vão para uma terra distante, a terra de Sinar. E ali eles têm a brilhante ideia de construir uma nação, uma cidade e uma torre gloriosa para que seu nome fosse conhecido na terra. Aparentemente, meus irmãos, mais uma vez, aquele plano de redenção havia falhado, mas o que é curioso nessa passagem, a partir do verso 5, é que Deus sempre intervém, fazendo com que o seu projeto glorioso sempre seja levado a bom termo e a sua glória seja revelada em sua palavra. E Ele traz confusão àquela cidade para que seu plano caminhe. Nós vimos aqui a resposta do Senhor ao mundo em confusão. É o nosso tema dessa tarde. A resposta do Senhor para o mundo em confusão. Queridos, mas olhando para esse texto, nós podemos notar a base dessa rebeldia, de onde vem a rebeldia e esse coração obstinado contra o Senhor. Por isso, em primeiro lugar, meus irmãos, a rebeldia da humanidade é a sua tentativa de buscar independência do Criador. Veja comigo os versos de 1 a 4 outra vez. Ora, em toda a terra havia uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Se você olha para o início da passagem, perceberá que aquilo que unia aquela humanidade contra Deus era justamente a linguagem una daquele povo. A língua que para nós é algo tão precioso, meus irmãos, e que é dádiva do próprio Deus. Ele nos dotou como seres humanos criados à sua imagem com formas de comunicação. Essa bênção do Senhor é usada por essa nação maligna aqui para se rebelar contra esse próprio Criador. O que é curioso nesse texto é que o texto diz que havia na terra uma só maneira de falar. O que é que isso significa? Não é apenas que era apenas uma linguagem, meus irmãos, uma só língua, como o português, por exemplo, mas é que dentro dessa única língua, uma só maneira de falar existia. Por exemplo, não existiam regionalismos. Olhe para o Brasil, por exemplo. Uma só língua, mas se nós vamos para o sul ou para o norte, nós temos tanta diversidade. A palavra tangerina, por exemplo, para alguns é laranja cravo, se vai para o sul é bergamota, para outros é mexerica. E a ideia do texto presente no entendimento hebraico dessa expressão é que uma só maneira de falar mostra uma unidade tão perfeita, que não apenas uma língua é revelada, mas um só modo de expressar essa linguagem. E isso fazia com que houvesse ainda mais unidade daquele povo reunido ali.
E o verso 2 nos diz que eles partiram, na nossa língua revista e atualizada, nossa Bíblia, do Oriente. Mas outras traduções, expressão hebraica aqui, poderia ser traduzida para o Oriente. Isso fica claro porque diz que eles foram para a terra de Sinar, que estaria mais ao oriente de onde eles estavam. Aparentemente, numa leitura superficial, isso parece não fazer tanto sentido para nós. Mas se você olha todas as vezes que a palavra Oriente é usada no livro de Gênesis, e dentro do próprio Pentateuco, e para o contexto original que Moisés escreveu para os leitores originais desse texto, o povo de Israel na peregrinação do deserto, o Oriente, meus irmãos, é lugar de afastamento da presença do Senhor. Você lembra para onde os nossos primeiros pais foram expulsos quando eles saíram do Éden? Diz que o Senhor os expulsou para o Oriente, e ao Oriente colocou querubins para guardar a entrada do jardim para a árvore da vida. Você lembra para onde Caim foi? Quando ele assassinou o seu próprio irmão, diz que foi para a terra de Nod, ao oriente, mais ao oriente do Éden. Nessa expressão aqui, queridos, para o povo de Israel saindo do Egito, indo pelo deserto, a terra prometida, eles olhavam para o Oriente como o lugar da habitação dos inimigos do Senhor, dos inimigos do próprio povo de Deus. E aí o entendimento aqui é que esse povo, ao sair para o Oriente, para o Sinar, eles não estavam apenas se deslocando territorialmente, irmãos. Eles estavam se apartando ainda mais do Senhor, do lugar onde Ele os constituiu, indo para longe da presença de um Deus que pudesse controlá-los, que pudesse governá-los, que pudesse ser Deus sobre eles. Eles estão declarando: nós somos independentes desse Criador e queremos ser autônomos diante dEle. Por isso o verso 3 continua: disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Outra coisa que eles fazem aqui é desenvolver uma nova tecnologia a fim de que o seu nome fosse reconhecido. Naquela região do Sinar, meus irmãos, não existe pedras, que eram os meios de construções mais usuais até aquele momento. Eles inventam uma nova forma de construção, eles fazem tijolos. Eles queimam esses tijolos a fim de construir aquela cidade e aquela torre. Eles fazem bem. Afinal, no início do livro, o Senhor diz para Adão que eles deveriam desenvolver cultura no mandato do Senhor para eles, a fim de que eles pudessem se tornar dominadores do mundo criado pelo Senhor, vice-regentes. Mas veja o que eles fazem aqui. Eles usam a sabedoria dada pelo Senhor, esse próprio mandato, se rebelando contra esse Deus, a fim de fazer construções que tragam seguranças para eles próprios. Veja os métodos construtivos: pedra como tijolos, tijolos como pedras, betume de argamassa. Você lembra a última vez que o betume foi usado nesse mesmo livro? Lembra de Gênesis capítulo 6 em diante, quando o Senhor manda que Moisés construa uma arca e a calafete com betume para que se tornasse impermeável? Alguns comentaristas bíblicos dizem que é provável que eles tenham feito isso, porque se Deus, se outra vez se irasse contra eles mandando um dilúvio, aquela torre impermeável lhes daria segurança. Eles descreem naquela promessa dada pelo Senhor, lá a Noé, que jamais mandaria dilúvio sobre a terra para destruir a humanidade. E pela falta de confiança nesse Deus, a sua rebeldia se torna ainda mais evidente. Veja, é como se o escritor desse texto fosse progredindo e mostrando cada vez mais obstinação dos seus corações. E é por isso que eles dizem: façamos, vinde. Eles convidam uns aos outros: façamos uma torre, para que o nome seja colocado sobre toda a terra, e o nosso nome seja grande, e ninguém nos disperse. Se você nota essa expressão final, para que não sejamos espalhados pela terra, nós temos aqui uma afronta declarada, meus irmãos. Aquele mandamento que o Senhor deu a Adão: sejam fecundos, multiplicai-vos e encham a terra. A mesma promessa repetida a Noé: sejam fecundos, multiplicai-vos e encham a terra. E a resposta desses homens aqui é: façamos o nosso nome célebre, conhecido, glorioso em toda a terra,
para que ninguém e nem o próprio Deus possa nos espalhar pela superfície. É essa a obstinação desses corações. O coração humano, queridos, é tendencioso a isso. O nosso coração maquina coisas para nos tornar independentes desse Deus. Afinal, não foi isso que levou nossos primeiros pais à queda? Não foi isso que a serpente disse à primeira mulher: no dia em que dela comeres, vocês serão iguais a Deus? Não foi isso que aconteceu com Caim ao matar o seu próprio irmão e fugir para a terra de Nod? Diz que ele constrói uma cidade, e ao nome da cidade ele dá o nome do seu próprio filho Enoque, para que o seu nome e a sua linhagem fosse perpetuada na terra. Os de Babel fazem o mesmo. Aquela torre era um monumento à rebeldia contra Deus, para dizerem: nós não precisamos desse Criador. Meus irmãos, é isso que acontece em toda a história. É isso que acontece com o nosso próprio coração. É isso que acontece com todos os homens em todas as épocas. Olhe um pouco para trás. Vamos falar um pouco da nossa história. Século XVIII e XIX, o mundo já havia sido varrido por grandes revoluções, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o Iluminismo. O mundo chegava à idade da modernidade, era assim que se intitulava. A modernidade, queridos, era o pensamento, ou era revestida pelo pensamento de que o homem era a medida e o padrão de todas as coisas. De que com a tecnologia, com os avanços da ciência, não era mais necessário um pensamento religioso. Nós deveríamos nos libertar de um Deus, da opressão da religião. No final do século XIX, início do século XX, um texto era usado pelo mundo. A humanidade chegou à sua maioridade e por isso não precisa mais que um Deus governe sobre eles. A tecnologia, os nossos avanços nos fazem autossuficientes. Isso avança para nós também, meus irmãos. Em todos os tempos, o nosso coração busca meios de segurança e conforto que dizem que nós somos independentes desse Deus. Em nossos dias, nós criamos meios e torres de conforto e segurança para as nossas próprias almas. A humanidade aí fora grita contra esse Deus. O secularismo tem tomado conta da nossa sociedade de um modo terrível, meus irmãos. Em nossas cidades de grande porte, nós podemos observar como os homens têm se colocado contra o Senhor, como se não houvesse necessidade dele. Nessa última semana nós viajávamos em trabalhos missionários em grandes cidades do nosso país, São Paulo, Curitiba. Nós olhávamos para as ruas, para as aparências das pessoas, para o modo de viver dos homens. E parece que quanto maiores as nossas cidades, mais independência desse Deus as pessoas têm buscado em seus próprios corações. Eles se trancam em suas grandes torres, em seus apartamentos, em vidas confortáveis, com seus empregos que trazem segurança, com seus meios de saúde que trazem certa paz e conforto. E assim, cada vez mais, as pessoas vivem como se não houvesse um Deus que governasse e guiasse sobre as suas vidas. O mundo, queridos, o mundo que está fora das nossas paredes, vive claramente como se não houvesse um Criador diante do qual eles precisam prestar contas no final dessa história. Mas é terrível ao observarmos como as nossas igrejas, infelizmente, moldadas por esse mundo, têm o mesmo pensamento, têm o mesmo modo de pensar e agir como aqueles que não conhecem a Deus e rejeitam o nosso Cristo. Você já notou, meu irmão, como tantas vezes nós cristãos somos moldados pelo pensamento do mundo em construir sistemas de segurança contra Deus. Nós queremos bons empregos e não que isso seja errado. Nós queremos um bom plano de saúde e não que isso seja errado. Nós queremos um emprego ou um concurso que nos traga segurança e estabilidade familiar. Muitas vezes, porque nós não queremos nos submeter a um Deus que nos sustenta, que guarda a nossa vida, a nossa saúde, a nossa casa e a nossa família. Nós somos obstinados contra Deus. E assim como o mundo que vive sem Deus, nós começamos a pensar e agir sem Ele. É por isso que, infelizmente, as nossas igrejas e os nossos irmãos têm sido moldados por este século no modo de pensar e agir, secularizados, meus irmãos.
Olhe, por exemplo, para o modo como muitos cristãos, ou pelo menos cristãos nominais, pensam sobre casamento, sobre divórcio, sobre criação de filhos, sobre masculinidade, sobre feminilidade. Veja como o modo como os cristãos pensam sobre trabalho, dinheiro, sexualidade. Você já se encontrou com cristãos, ou pelo menos cristãos nominais, que trazem ideias tão absurdas sobre o modo de pensar que parece mais um ímpio falando do que um crente verdadeiro em Cristo? É porque o mundo secularizado que procura se apartar desse Deus tem dominado as nossas mentes e os nossos corações, no modo de agirmos, nos vestirmos, falarmos, no modo como nós pensamos. E é por isso tantas vezes que nossas igrejas estão tão cheias aos domingos de crentes que apresentam um culto vazio a Deus, porque eles não têm uma vida semanal de submissão, debaixo da autoridade de um Deus que os governa. E eles chegam no dia do Senhor com o coração vazio desse Deus, e eles pensam que Ele os receberá em sua presença, quando o domingo não é o reflexo de uma semana inteira, quando o dia do Senhor não é o reflexo de uma vida vivida em obediência a esse Senhor, como um ateísmo prático que governa o coração em rebeldia contra Ele, de uma igreja insubmissa, rebelde, que está amando esse mundo e desejando esse mundo mais do que o Senhor, de crentes que vivem como cidadãos da Babel desse mundo e não como cidadãos da Jerusalém celeste, meus irmãos. Babel não é apenas algo que nós olhamos para o passado como objeto de crítica de crentes modernos, não, meus irmãos. Babel, infelizmente, é o reflexo desse mundo e de muitos que se dizem cristãos, cujo secularismo, cujo modo de pensar tem sido moldado por este século. Filhos de Sem, sendo governados pelos filhos da serpente, pelos filhos de Cã, pensando que são livres nesse mundo quando estão presos às amarras dessa Babilônia. É por isso, inclusive, que quando o livro do Apocalipse apresenta Babel, ela aponta para a Babilônia, ou a grande Babilônia, como esse sistema corrupto e anti-Deus, no qual nós vivemos, meus irmãos, na qual a igreja do Senhor está inserida nesse mundo. Mas o convite do Senhor é olharmos para nós, em meio ao mundo rebelde, em meio ao mundo que se levanta com ideologias funestas contra Deus, e vivermos nessa Babilônia, não como cidadãos daqui, mas olhando para outra cidade. Mas, meus irmãos, até o verso 5, de forma proposital, Moisés parece mostrar apenas que Babel se levantou contra Deus e que o plano de redenção foi falido. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, a esperança renasce nessa passagem. A rebeldia da humanidade é restringida por um Deus que governa todas as coisas. É isso que nós temos aqui. Veja comigo o verso 5 em diante. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Perceba aqui a ação do Senhor diante desse texto. Parece que o Senhor está em silêncio, irmãos. Parece que não há nenhuma atividade de Deus diante de tanta rebeldia. O Senhor permite que eles construam a cidade. O Senhor deixa que eles construam a torre até determinada altura. E no momento específico o Senhor age, diz o texto, que desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os homens edificavam. Você não nota algo estranho aqui? A ideia deles era construir uma torre que chegasse onde? Até o céu. Mas o verso 5 diz que o Senhor precisou descer para ver a cidade e a torre que os homens edificavam. Moisés, no texto hebraico, deixa uma ironia clara aqui, irmãos. É uma ironia plena, não que o Senhor precisasse descer à terra para ver a torre, mas ele faz esse movimento de descida, a fim de mostrar que para aquela torre, cujo topo para ele chegava até o céu, o Senhor do universo precisava descer do seu trono para olhar, para mostrar a pequenez
que não passava de pó, de areia, diante da grandeza do Senhor de todas as coisas. É essa expressão colocada aqui. E diz o texto que o Senhor faz o mesmo convite. Ele chama, ele convida, vinde, desçamos, verso 7, e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. A expressão anterior, no verso 6, diz que o Senhor olhou para aquilo que estava sendo feito, e ele percebeu que caso aquilo não fosse disperso, da mesma forma como aconteceu antes do dilúvio, aquilo aconteceria outra vez ali. A linguagem, meus irmãos, que era bênção para aquele povo, se tornou maldição para eles. Foi um instrumento usado para a rebeldia contra o Senhor. E se você estuda um pouco de linguística, por exemplo, e até de antropologia, você vai perceber que uma das coisas que mostram o que é um povo e definem um povo é justamente a língua, a cultura, os cânticos, as músicas, as danças, são importantes. Mas não há nada disso se não houver linguagem única. E essa definição de uma só linguagem fazendo um só povo é justamente aquilo que o próprio Deus percebe como um meio que os une, e seria isso que seria o meio de divisão para esse povo. Você notou antes que eles convidam, vinde, construamos uma torre, uma cidade. A ironia continua. O próprio Deus convida o concílio da Trindade dizendo, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. O que é curioso aqui, meus irmãos, e um comentário do reverendo Augusto Nicodemos sobre essa expressão, é que é provavelmente outra ironia, além de mostrar a ironia do Senhor descendo, a ironia do Senhor mostrando a pequenez daquela torre. A outra ironia, o que é que o Senhor faz para confundir a linguagem? Ele comenta dizendo, o Senhor traz uma pequena cãibra na língua dos homens, o menor órgão do corpo, e isso é suficiente para transtornar e trazer confusão aos intentos malignos dos corações dos homens. Ele nem precisa tocar o corpo inteiro, apenas uma pequena parte é suficiente para a destruição daquele projeto. De modo que o pedreiro não entendia a linguagem do engenheiro, nem o servente, e assim os homens perceberam que não havia forma de fazer com que aquele projeto continuasse. Obviamente nós não temos aqui, meus irmãos, as línguas modernas, nós vimos de troncos muito mais antigos, mas é provável que 3 línguas principais, ou 3 troncos linguísticos principais, fossem ordenados aqui, dos filhos de Cã, Sem e Jafé, porque é assim que Deus os dispersa pela terra. E é por isso que o final do texto vai dizendo, verso número 8, destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Qual era o intento desses homens? O intento era dizer, façamos uma torre para que nós não sejamos dispersos. Mas o Deus que criou a humanidade para se espalhar pela terra, para encher a terra da própria imagem dele criada no princípio, ele faz com que o seu próprio projeto caminhe. E a confusão desses homens é, na verdade, o projeto do Senhor avançando, espalhando-os, dispersando-os. Se você volta para o capítulo 10, perceberá algo precioso. Diz que o Senhor deu a cada um a sua terra, aos filhos de Jafé, as ilhas das nações, os povos espalhados, com um só propósito no futuro, a glória de Deus. É por isso que o verso 9 termina dizendo, chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A palavra Babel, meus irmãos, vem de uma raiz hebraica chamada Balal. A palavra Balal significa confusão. Há um trocadilho, um jogo de palavras aqui. Seria mais ou menos o seguinte, e em confusão, o Senhor confundiu a confusão de toda a terra. Sabe o que é que Deus faz, queridos? Quando os homens se levantam contra Ele, quando os homens maquinam seus próprios projetos, o Senhor não precisa intervir na história, trazendo castigos iminentes apenas. Um dos maiores castigos, a rebeldia do coração dos homens, é entregá-los à sua própria confusão, aos seus próprios pecados, à sua própria rebeldia. E o próprio homem será capaz de se autodestruir,
pela sua própria malignidade. Interessante que o verso termina outra vez dizendo que nessa confusão, outra vez a repetição, o Senhor os dispersou dali. Essa expressão é repetida mais de uma vez, meus irmãos, justamente para contrapor o anterior. Há um paralelo aqui. O paralelismo mostra aquilo que estava no verso 4. Enquanto eles não queriam ser espalhados, Deus os espalha. Meus irmãos, tudo isso vai caminhar para mostrar um Deus que, apesar das motivações malignas dos homens, e apesar dos homens fazerem planos tão terríveis, Ele sempre está de olho, vendo todas as coisas. É por isso que o Salmo de número 2 nos diz que o Senhor olha para os homens e Ele zomba deles. Ri-se aquele que habita nos céus. Olhe para a história, meus irmãos. Em todos os tempos, em todas as épocas, esse Deus sempre interveio, mostrando a sua soberania, mesmo quando os homens mostraram suas maiores malignidades. Olhe para os grandes projetos mundiais, para as grandes ordens criadas pelos homens, para os governantes da história. Lembra da história que nós contamos há pouco? Olhe para a modernidade. Olhe para os pensamentos do século XVIII e XIX, do homem dizendo, nós alcançamos a maioridade, não precisamos de Deus. Você lembra o que aconteceu no início do século XX? Aquele século inicial, século passado. Olhando para aquele homem que disse, nós chegamos à maioridade. Experimentou uma pandemia terrível no início do século, a gripe espanhola, dizimou milhões de pessoas. 1914 em diante, outra guerra. Perto da década de 40, outra grande guerra. Milhões e milhões de mortos. Sabe o que a própria humanidade fez? Criou um novo conceito. Pós-modernidade. Ela dizia, nós não alcançamos nada com as nossas conquistas. O homem não chegou à maioridade de coisa alguma. A única coisa que o homem fez com as tecnologias, com as suas próprias conquistas, foi se autodestruir nas suas próprias misérias. Deus mostrou para a humanidade perdida do último século que sem Deus, sem submissão verdadeira ao Senhor, não há como ter paz e irmandade de homens, coisa alguma. É isso que é falado do nosso coração também, meus irmãos. Olhe para os seus próprios projetos. Olhe para aquilo que nós maquinamos tantas vezes longe do Senhor. Ele não é especialista apenas em olhar para os grandes projetos dos homens e destruí-los. Mas uma das coisas mais preciosas que Deus faz ao meu coração e ao seu coração como crentes é quebrar as nossas próprias maquinações, é quebrar os nossos próprios meios de segurança, nossas próprias torres de conforto nesse mundo, para que nós possamos olhar para Ele em independência e confiança no Senhor, meus irmãos. Ele é aquele que quebra os nossos ídolos, que quebra as nossas torres diariamente, a fim de que o nosso coração esteja nele, tenha satisfação plena nele. Uma das coisas que o Senhor faz é muitas vezes permitir que nós andemos, partamos para o Oriente, construamos as nossas torres, edifiquemos as nossas cidades até determinado ponto, para ali quebrar cada uma das nossas seguranças. É isso que Deus faz na história, e é isso que está caminhando para acontecer sobre todos os homens. Você, como crente, está aflito pelo modo como o mundo ao redor de nós está vivendo. Você, como crente, está aflito pela rebeldia dos homens contra Deus. Você olha para esse mundo e tem tristezas e angústias em sua alma. O Deus que intervém na história, Ele está no céu, rindo das maquinações dos homens, meus irmãos. Olhe para a nossa cidade. Olhe para o momento de tanta rebeldia e depravação que nós nos encontramos nesse período carnavalesco. Olhe para um povo que vive como se não houvesse um Deus. E você, como peregrino nessa terra, angustie-se por isso, mas sem uma certeza. O Senhor que governa todas as coisas, Ele responde ao mundo em confusão. É essa alegria e certeza para as nossas almas. Mas, querido, você já percebeu que ao olhar para esse texto, não parece haver um desfecho nessa história? Parece que Deus se coloca aqui como um desmancha-prazer, que chega para a humanidade e diz, acabou a festa, e agora vocês vão submeter a mim. Vocês vão se espalhar como era o meu propósito. Deus parece
ser esse Deus carrasco manifestado aqui, que não traz esperança alguma para a humanidade. Isso não é verdade, meus irmãos. Esse texto termina aqui e você percebe que um novo momento começa na narrativa a partir do verso 10. A descendência de quem é revelada aqui? A descendência de Sem. Daquele filho de Noé, o qual Deus havia pronunciado por meio do seu próprio pai, que seria dele que viria bênção para as nações. Agora vá para o final do capítulo 11, a partir do verso de número 27, que diz assim: são estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Pule agora para o verso 31. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Você percebe que, depois que isso acontece, que as nações são dispersas, Deus faz algo aqui no texto que parece imperceptível, mas que é a ponta da esperança. No meio daquelas linhagens que estavam espalhadas na terra, Deus escolhe uma dessas linhagens. A proposta do Senhor, meus irmãos, não era tratar com o macro, com as nações, para trazer redenção a todas de uma só vez. A proposta do Senhor em espalhar o que parece para esse povo aqui condenação e juízo, e de fato era. Deus transforma o mal em bem na sua soberania e na sua providência. E Ele faz com que o mal da dispersão se transforme em bênção, em que Ele espalha essas nações, e dentre uma dessas nações, de um dos filhos de Sem, nasce um homem chamado Abrão, cuja esposa era Sarai. E ele tira dessa mesma região da Caldeia, de onde viria Babel e Babilônia. E ele diz lá no início do capítulo 12, veja comigo a partir do verso 1. Ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele escolhe essa linhagem, essa descendência. Um homem chamado Abrão, um desconhecido de Ur dos Caldeus, aquela mesma região, queridos. Interessante que o verso 2 diz: eu te abençoarei, te engrandecerei o nome. Vocês lembram o que é que os de Babel queriam? Façamos uma torre para que o nosso nome seja grande na terra. Deus pega um homem que não buscava grandeza, e Ele mesmo promete engrandecer o seu nome, não por meios malignos, mas pela sua bênção, por meio do seu descendente, que traria bênção para todas aquelas nações. É por isso que o verso final diz: eu trarei bênção para todas as famílias da terra. Quais famílias são essas, irmãos? São as famílias da tábua das nações, as 70 nações de Gênesis 10. As nações dispersas em Babel. O Senhor as dispersa não para condená-las. Essas nações não são espalhadas para que o juízo venha definitivamente sobre elas. Elas são dispersas para que Deus escolha uma dessas nações. E um dia viria um descendente dessa nação e traria bênção para todos os povos, tribos e línguas espalhadas na terra. É isso que Deus faz na história. É isso que Deus faz Israel para ser luz para as nações, luz para os gentios. É por isso que quando vem o Senhor Jesus Cristo, revestido de carne, quando Ele se faz homem, habitando entre nós, Ele é aquele do qual as profecias diziam que quando Ele fosse levantado, os gentios seriam atraídos a Ele. É isso que o nosso Salvador vem para fazer, meus irmãos. Não apenas salvar um povo no meio da Palestina, uma nação que estava ali voltada para si própria, mas a promessa da redenção era trazer graça para todos os povos da terra, por meio do próprio Filho de Deus, morto pelos pecados dessa nação rebelde, desses homens corruptos, redimidos agora pela sua graça e seu sangue glorioso na cruz, atrair as nações, cumprir aquilo que o Israel de Deus deveria ter feito na história. É por isso que quando nós chegamos em Atos capítulo 2, lembram, queridos?
O Espírito Santo desce sobre aqueles discípulos que estavam ali. E não são línguas estranhas faladas naquele lugar. Mas quando os discípulos começam a falar, homens da Capadócia, Frígia, Panfilha, Galácia, Roma, do mundo inteiro, eles dizem: não são porventura varões galileus? Como, pois, falam as grandezas de Deus em nossa própria língua materna? E aqueles homens ouvem o Evangelho e o Espírito Santo compunge-lhes o coração para que creiam no Senhor. E dali a igreja se espalha entre povos, esses mesmos povos dispersos, por meio do descendente de Abraão, o verdadeiro filho da mulher, aquele que esmagou a cabeça da serpente, trazendo bênçãos para esses povos. É por isso, meus irmãos, que quando nós chegamos lá ao livro de Apocalipse, quando nós olhamos para a imagem que João descreve, de homens e mulheres vestidos de vestiduras brancas, e ele pergunta quem são estes, eles dizem, e ele recebe a resposta: são aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o que eles cantam? Eles cantam na sua própria língua, com seus próprios tons, ao Cordeiro que se assenta no trono, o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. De todos os povos, tribos e línguas da terra, diante do Cordeiro, essas mesmas nações dispersas são redimidas. O que é isso, meus irmãos? É graça de um Deus para com este mundo de confusão, trazendo paz a corações de homens pecadores como você e eu. Mas esse Deus também irá agir no final dessa história. Esse mesmo texto, lá no final do livro de Apocalipse, diz que aquela grande Babilônia, a grande Babel, rebelde contra o Senhor, diz que naquele dia o Senhor a julgará duramente. Ele a lançará no fogo eterno, e a sua fumaça subirá pelos séculos dos séculos. O que é que isso aponta para nós, meus irmãos? Nós, peregrinos, cidadãos dessa Jerusalém celeste. Ah, meus irmãos, nós olhamos para esse mundo perverso, para a Babel, na qual nós estamos inseridos ainda enquanto aguardamos o Senhor. Você não deve entrar em desespero, ou temer de tal forma as angústias, como se não houvesse um Deus, não. O Senhor é misericordioso, e se Ele faz isso, e se aparentemente Ele demora-se, Ele está dando oportunidade aos homens para que se arrependam. Mas no final da história, aqueles que estão em rebeldia contra Ele, esse mundo obstinado contra Deus, eles estarão uma vez por todas debaixo dos pés daquele glorioso Senhor, que destrói reis, que destrói nações, que convida as nações a se renderem a Ele, mas caso não se rendam, Ele as julgará como o reto juiz. O que é que isso implica para você? É que talvez você que está aqui nessa tarde ainda, talvez esteja nesse lugar, mas vive como cidadão dessa Babel terrena, cujo pensamento é moldado por este século, cujo coração é influenciado pelas ideologias terríveis desse mundo. Talvez você ainda não teve um encontro com o Senhor e não pertence à verdadeira Jerusalém celeste. O convite do Senhor é: beijai o filho para que não se irrite, porque dentro em breve se lhe inflamará a ira. E o convite é: venha, venha ao Senhor, faça parte dessa nação. Ele é aquele que traz para si pecadores miseráveis em confusão, e Ele pode transformar a sua confusão em graça, olhando para o Senhor e descansando nele, com os olhos fitos na cidade prometida, da qual Deus é o arquiteto e edificador, querido. É o convite do Evangelho, aquele que morreu na cruz pela sua vida, pela minha vida. Gentios como nós, que não éramos povo, hoje podemos ser feitos povo de Deus. E é o convite do Evangelho para as nossas almas: olhem para o Senhor e seja salvo. Olhe para o Senhor e seja feito cidadão da Jerusalém celeste. Abandone a sua cidadania da cidade da destruição e peregrine agora rumo à cidade celestial, querido. E você, como crente, descanse nele, tenha paz nele, confie no Senhor, o seu Redentor, o seu Salvador. Você precisa sim se angustiar, querido. Nós não podemos passar por esse mundo sem termos zelo pelo Senhor e vermos a miséria em que Ele está. Mas descanse, porque em breve o seu Redentor vem. E quando Ele vier gloriosamente,
Ele colocará fim em todas as coisas, e estaremos com Ele pelos séculos dos séculos, nessa cidade, nos novos céus e nova terra. É por isso que aquela música de John Lennon, daquela busca de irmandade de homens, sem Deus, sem religião, vivendo neles próprios, como se o homem fosse o fim em si mesmo. É por isso que ela só termina em mais destruição. É por isso que ela leva essa geração até os nossos dias, a tanta miséria, como nós temos visto, a tanta confusão. Por isso eu queria recitar um final de uma música de um poeta cristão, de alguns anos atrás, chamado Janires, cujo título é Casinha, e diz assim: atrás esse mundo tem uma cidade, Jesus Cristo quem construiu, quando subiu naquela cruz, e o caminho nos ensinou. O amor, o amor. É o amor dele, queridos, que nos ensina o caminho eterno, a cidade prometida, feita pelo Senhor. Amém. Vamos cantar um hino em resposta àquilo que acabamos de ouvir. Fiquem de pé, meus irmãos, cantemos juntos o hino de número 254, do Inário Novo Cântico.